Fala aí, queridos, graça e paz. Mais uma vez compartilhando aí com vocês a palavra de Deus. Eu sempre gosto de dar início agradecendo, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos concedido de estar sempre pregando, a sua palavra, ensinando, compartilhando com os irmãos. Então, queria agradecer, a você que tem participado aí das nossas lives, dos nossos vídeos, comentando, compartilhando e sendo canal de Deus na vida de muitos. E eu acredito que a obra do Senhor está sendo feita e que muitos irão chegar, ao conhecimento de Deus, do amor de Deus e naquilo que o Senhor tem reservado para cada vida, porque os planos de Deus, eles são bem maiores do que aquilo que a gente possa imaginar. Então, queria convidar você a compartilhar essa mensagem, a curtir nossas páginas lá, nossas mídias sociais. Temos o Facebook, o Instagram. Então, aqueles que perderam a nossa live ontem, foi uma live poderosa, uma live abençoada. Então, tá salva lá na nossa página. Então, você pode ir lá compartilhar também, você pode assistir, quem não pôde participar, quem não conseguiu acompanhar. E eu tenho certeza que você será bastante abençoado se assim você o fizer. Então, para darmos início à nossa palavra de hoje, eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, tá? Então, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, vai falar assim que tem tudo um tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, hoje iremos falar um pouco sobre essa questão do tempo, sobre o tempo que tão tenazmente ele vamos dizer assim, ele tem nos perseguido às vezes. O tempo tem feito com que muitos às vezes tenham se entristecido, alguns têm se alegrado. Então, num momento como esse, onde a gente tem vivido de pandemia, onde que aquele controle que a gente julgava ter do tempo, a gente está percebendo que não tem, que o nosso tempo ele tem que ser determinado por aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, quando a gente vê um versículo como esse, em que a gente para pensar, eu fico me perguntando que muitos dizem assim, eu não tenho tempo. Então, grandes são os discursos relacionados a isso. E quando eu estava pensando essa semana, eu tenho um aplicativo muito interessante aí no celular que ele vai me mostrando quanto tempo eu passei em cada aplicativo. E o interessante desse aplicativo é que ele mede muitas vezes quanto tempo nós perdemos, vamos dizer assim, utilizando o celular para outras coisas. Eu vou colocar a imagem aí para vocês verem, e o interessante é que se você analisar bem essa imagem, você vai ver que eu perdi muito tempo. Eu perdi um pouco mais de 5 horas com esses outros aplicativos, e se a gente for parar para ver, e a gente para perceber muitas vezes que a gente tem, de certa forma, tempo. Às vezes o que está faltando para cada um de nós é saber gerenciar esse tempo com sabedoria. E quando a gente para pensar nisso, o dia sempre teve 24 horas. E quando a gente para ver que a velocidade com que está acontecendo as coisas, aquilo que veio para facilitar de certa forma, que seria a tecnologia, a gente vai percebendo que aquilo que veio para acelerar, para adiantar a nossa vida, é justamente o que está fazendo com que a gente perca tempo. E muitos não são aqueles que não conseguem gerenciar bem esse tempo. E quando a gente, às vezes, vou dar um exemplo simples, às vezes a gente vai arrumar a casa, por exemplo, aí faz assim, vou dar uma olhadinha lá no meu Facebook. Aí quando você começa a olhar o Facebook, 2 horas depois, você percebe que muito tempo foi perdido. Aí você começa a bagunçar todo o seu tempo, e aquilo que você determinou, se propôs assim a fazer durante aquele dia, você não consegue. E assim você vai chegando à conclusão, quando chega ao final do dia, eu
não tive tempo, o dia passou muito rápido. Não, o dia ele não passou muito rápido. Então, tudo tem um tempo determinado e tem um propósito. Quando eu paro para falar em propósito, eu tenho que entender que o meu propósito será aquilo pelo qual eu estou me esforçando. Ninguém nunca irá passar numa prova para entrar numa faculdade se não tiver um propósito de entrar lá. Aqueles que têm o propósito de entrar na faculdade, eles vão dedicar tempo, ele vai dedicar o esforço do seu dia para estudar. Porque uma coisa que a gente precisa entender como pessoas que servem a Deus é que Deus ele é justo. Então Deus na sua justiça, ele vai fazer com que aqueles que se dedicaram é quem passe. Pode acontecer que você por uma sorte ou outra, hoje em dia, sei lá, se gostam de chamar de sorte alguns, que a grande maioria das provas é de marca X, beleza, você pode ter a felicidade de dar um chute lá e acertar, mas será que esse chute vai fazer com que você seja bem-sucedido na faculdade, que você seja um bom profissional? Porque diplomas muito tem, mas às vezes a gente vê que o diploma não é compatível com aquilo que a pessoa é na sua profissão. Então há um tempo determinado para todo um propósito, mas para que esse tempo aconteça, a gente tem que estar firme no propósito. Isso em todas as áreas da nossa vida. Se você quiser crescer de qualquer área da sua vida, você tem que se esforçar por ela. Então, quando a gente para ver, e isso está evidenciado lá em Isaías 55, o versículo 2, a parte A do versículo, que vai falar: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Alguma Bíblia vai dizer naquilo que não edifica. Ele tem várias as traduções. O fato é que está falando aqui de suor. Então, a nossa vida, ela vai ser evidenciada naquele suor que a gente derrama por aquilo que a gente também quer. As coisas, eu acredito assim, que Deus abençoa, Deus abre portas, Deus proporciona os recursos, mas a gente tem que também se esforçar. Existe uma parte que Deus faz e existe uma outra parte que a gente precisa fazer, sabe? A gente aprendeu muitas vezes ao longo dos anos errado e acredita que Deus vai me abençoar, então eu não preciso me esforçar. Não, a gente tem que se esforçar. A Bíblia diz que em tudo que se há esforço é conquistado, e muitas vezes aquilo que a gente esforça-se para conquistar, a gente dá mais valor. Já diziam os sábios que aquilo que vem fácil, ele vai fácil. Se a gente para um pouco para meditar lá também no Salmo, o Salmo 90, queria que você acompanhasse lá o Salmo 90, versículo 12, você vai ver a importância de andar remindo um tempo, de andar meditando, pensando bem no seu tempo. Vai falar que ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Quando a gente vai ficando mais velho, eu estava compartilhando até um pouco sobre isso após a nossa live ontem, que a gente, quando é jovem, a gente às vezes faz as coisas um pouco sem pensar na imaturidade, e quando a gente para perceber que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo que a sabedoria vai vindo, a maturidade vai vindo, a gente passa a muitas vezes quebrar menos a cabeça com algumas coisas que antes a gente se estourava tão facilmente, a gente começa a ponderar mais, a gente começa a pensar mais. Isso é algo que só vem quando a maturidade chega. E muitas vezes eu acredito que a maturidade ela não tem nada a ver com idade, porque às vezes você vê pessoas jovens demais, mas que são muito maduras, que são muito centradas, e geralmente essas pessoas, elas tem uma organização de tal forma que sabe gerenciar e gerir o seu tempo. Isso é muito forte também. Para encerrarmos, eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, vai falar algo que é extraordinário, e com isso eu queria encerrar esse momento. Tiago 4,13 vai falar assim: atendei, agora vocês estão dizendo: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vocês não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Um período como esse que a gente está vivendo de pandemia
ele vem justamente para isso. É um período que foge o nosso controle, que foge a todo o nosso projeto e plano de organização. Os planos de muitos para 2020, eles tiveram que ser reprogramados para 2021, tiveram que ser programados para uns 5 meses à frente, mas a gente não tem a garantia também que eles vão serem concretizados. Por isso que a gente tem que aprender a aliar o nosso tempo com o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus, ele vem quando nós estamos preparados para conquistar algumas coisas. Existem coisas, às vezes, que eu ficava pensando, por que não chegaram há mais tempo? E hoje eu entendo que se tivessem chegado na minha vida, não teriam me abençoado, teriam me destruído. Assim são muitas coisas na nossa vida que, se a gente se apressar para ter, elas iremos conquistar, mas elas irão escorrer por entre os nossos dedos. E aquilo que seria uma bênção para a nossa vida, seriam muitas vezes a nossa derrota, seria o nosso fim. Então que a gente aprenda a gerir o nosso tempo, que a gente se organize e que entenda que o nosso tempo, ele tem que estar sujeito ao tempo de Deus. Aí sim, viveremos o melhor de Deus aqui nessa terra. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o nosso amigo Espírito Santo é quem venha governar a minha vida, que venha governar a sua vida. Graça e paz, queridos, e entenda que sem Bíblia você está sem comida.